Gente, é o seguinte, olha, em uma obra, sobretudo uma obra subterrânea, uma barragem, na grande maioria das vezes, torna-se imprescindível uma classificação dos maciços rochosos. Várias metodologias para a classificação de maciços rochosos foram desenvolvidas. É, basicamente, se busca obter informações a respeito da resistência, disposição do sistema de fraturamento, característica da presença de água, estado de alteração, entre outros fatores que caracterizam o maciço rochoso. Na realidade, funciona, eu diria que como um checklist. Um checklist para assegurar que todas as informações relevantes estão sendo consideradas. De uma forma geral, é feita uma setorização do maciço, onde características semelhantes são individualizadas. E a essas características são atribuídos, então, pesos. E no final, divide-se o maciço em classes, possibilitando dessa forma obter dados quantitativos, orientações para projetos, além de fornecer uma base para que os diversos profissionais da área tenham a mesma percepção a respeito do mesmo maciço rochoso. Eu diria que as três metodologias de classificação de maciços rochosos mais utilizados são a metodologia do BNABSC, a do Barton e a do GSI. A ideia aqui desse vídeo é apenas apresentar um estudo de caso onde foi utilizado a metodologia do BNABSC. Portanto, não vamos fazer qualquer abordagem a respeito das metodologias desenvolvidas por Barton, conhecidíssimo sistema Q, e nem na metodologia do GSI, que foi desenvolvida por Everett Huck. Sem dúvida nenhuma, isso demandaria um tempo absolutamente incompatível com o propósito aqui desse vídeo. Portanto, vamos nos concentrar única e exclusivamente na metodologia do BNABSC, bastante conhecida como a classificação RMR. RMR é a sigla do Rock Mass Rating. Essa classificação ela atribui pesos a 6 parâmetros considerados fundamentais no comportamento geomecânico dos maciços rochosos. O somatório dos pesos atribuídos a cada um desses parâmetros constitui, então, um índice denominado RMR, que corresponde a uma das 5 classes de qualidade do maciço, ou seja, a classificação dos maciços rochosos por meio da metodologia BNABSC, a chamada classificação RMR, divide o maciço rochoso em 5 classes, variando, portanto, da classe 1 até a classe 5. Eu vou mostrar aqui nesse próximo slide uma tabela de classificação onde a gente pode ver os parâmetros geológicos e geotécnicos considerados no processo de classificação de BNABSC. A cada um deles é dado um peso, e o somatório desses pesos define, então, a sua classe. Os parâmetros utilizados aqui nessa metodologia são a resistência da rocha intacta, o RQD, espaçamento das descontinuidades, condição das descontinuidades, a influência da água e a orientação das descontinuidades. Nesse slide, desses 6 parâmetros, apenas para facilitar o entendimento, a gente apresenta apenas 5. O sexto e último parâmetro, que é a orientação das descontinuidades, nós vamos apresentar em uma tabela à parte, um pouco mais adiante. E aí vem logo uma questão, relativamente à resistência da rocha intacta. Como obter esses dados? Não é difícil a gente perceber que nos contratos atuais, os recursos são exíguos. Nos impõe a ter que estimar o valor da resistência da rocha, mesmo considerando que, no caso específico da carga pontual e compressão anexial, trata-se de ensaios simples e de baixo custo. Mas, diante dessa realidade, o que normalmente é feito é estimar esses valores
baseados em tabelas, fruto de experiências obtidas ao longo de décadas. E nesse próximo slide aqui é apresentado, então, uma tabela com estimativas de valores de resistência à compressão axial e compressão pontiforme, ou seja, ao longo de um mapeamento geológico geotécnico. Com o auxílio de um simples martelo de geólogo e um canivete, é possível, então, você estimar a resistência da rocha. A esses valores é dado um peso, e esse peso, então, será inserido em uma tabela cuja somatória nos vai indicar, então, a classe do maciço. Apenas para exemplificar, olhando aqui nessa tabela, numa situação em que um golpe firme com a ponta do martelo de geólogo faz sulcos de até 5 milímetros, e o canivete consegue raspar a superfície da rocha, a gente pode dizer, então, que trata-se de uma rocha medianamente resistente, né, cuja resistência à compressão uniaxial varia de 25 a 50 MPa, né, e aí é só olhar o seu peso correspondente, que no caso aqui é 4, e atribuir, então, esse valor no processo de classificação. Como é que eu faço nesses casos? Eu gero aqui uma tabelinha semelhante a essa aqui, né? E nessa tabela eu insiro os parâmetros geomecânicos necessários à classificação combinados. Ou seja, a resistência da rocha, RQD, espaçamento da descontinuidade, conforme mostrado aqui nessa tabela. E aí atribuir os valores e inserir os pesos correspondentes. Relativamente ao fator número 2, que é o RQD, mostrado aqui nesse próximo slide, o RQD é definido a partir dos testemunhos de sondagem, bastante utilizados, definido pela relação entre o somatório dos testemunhos de sondagens com comprimento acima de 10 centímetros e o comprimento da manobra realizada. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o RQD. Assim, um índice bastante conhecido. Acho que praticamente todos os livros, sobretudo na área mecânica das rochas, facilmente, então, é possível obter informações sobre o RQD. Inclusive, forma de como calcular esse índice. É muito fácil, muito comum, é muito divulgado, amplamente utilizado na grande maioria das obras. Nessa tabela aqui é mostrado, então, o valor do RQD, a qualidade do maciço rochoso correspondente, né, e o peso que deve ser atribuído na tabela de classificação, foi mostrado no slide anterior. O terceiro fator, ou seja, o terceiro parâmetro geológico geotécnico a ser considerado no processo de classificação por Biniaros, é o espaçamento entre as descontinuidades. E aí a tabela é autoexplicativa. Eu já mostrei essa tabela no slide anterior e vou mostrar aqui novamente. E verificar, por exemplo, que descontinuidade espaçada entre 20 e 60 centímetros tem um peso igual a 10. E esse valor é que vai fazer parte da somatória que identificará a classe que esse maciço se encontra. Relativamente à condição das descontinuidades, a tabela também é autoexplicativa. Ou seja, se você tem uma descontinuidade que apresenta uma superfície ligeiramente rugosa, muito alterada, com menos de 1 milímetro de espessura, ela vai entrar no processo de classificação com peso igual a 20. A tabela também é bastante ilustrativa com relação à presença de água no maciço. E como os outros parâmetros, também relativamente fácil atribuir os pesos diante da presença de fluxo d'água no interior do maciço. É só dar uma olhadazinha, então, aqui nessa tabela e atribuir o valor do peso conforme as características de como se comporta a presença de água no interior do maciço. O sexto parâmetro, que é a direção e o mergulho das descontinuidades, que poderia eventualmente estar inserido aqui nessa tabela geral, onde se inserem os diversos pesos para a classificação, eu preferi apresentar em separado apenas para facilitar o entendimento.
Nesse próximo slide, então, é apresentada uma tabela mostrando os pesos a serem atribuídos à direção e mergulho das descontinuidades. A partir, então, da atribuição relativa de todos esses pesos, procede-se a classificação do maciço rochoso por meio da somatória desses pesos. O valor dessa somatória, como já dito antes, é que define o chamado índice RMR. Apenas para exemplificar, eu vou mostrar aqui nesse próximo slide as classes dos maciços rochosos obtidos por meio da somatória desses pesos atribuídos aos parâmetros geomecânicos de maciço rochoso, segundo a metodologia do BNAVS. Caso a somatória dos pesos se situe aqui entre 41 e 60, 41 a 60, por exemplo, estamos falando, então, de um maciço de classe 3, né? Qualidade razoável. E essa tabela fornece também dois parâmetros de resistência amplamente utilizados no âmbito da mecânica das rochas, que é a coesão e ângulo de atrito. Além do tempo de autossustentação de um determinado trecho escavado que pode permanecer sem suporte. É muito conhecido com o termo em inglês stand-up time. Nesse próximo slide, por exemplo, a gente pode mostrar que um maciço de classe 3, que um vão livre de 6 metros, ele pode permanecer sem suporte durante um período de uma semana. Feito, então, a classificação do maciço rochoso com a definição das suas respectivas classes, é possível fazer recomendações relativamente a métodos de escavação, além dos tipos de contenções mais adequadas, conforme visualizado aqui nesse próximo slide. Eu não vou entrar aqui em detalhes, posso tratar aqui de uma tabela autoexplicativa, muito fácil o seu entendimento. Eu vou preferir, então, mostrar um estudo de caso, mostrar um exemplo. Trata-se de um túnel rodoviário, 5 metros de altura por 5 metros de largura, que colapsou o seu teto. A rocha é um quartzito pouco alterado e não foi colocado qualquer suporte em um período de 5 meses, quando o seu teto desabou. O estudo necessário à solução do problema levou à necessidade, então, de se fazer uma classificação do maciço rochoso. E essa classificação escolhida foi exatamente a do BNAVS, cujos dados encontram aqui nessa tabela apresentada nesse slide aqui. O valor do RMR, portanto, obtido no processo de classificação, foi de 70, que, segundo BNAVS, trata-se então de uma rocha boa, conforme pode ser verificado aqui nessa figura. Ou seja, uma rocha classe 2 que poderia permanecer sem suporte por um período de até 67 dias. Conforme pode ser verificado por meio de uma análise rápida aqui nessa figura. O fato do desmoronamento do teto, que ocorrido 5 meses depois, mostra a natureza conservadora dessa metodologia de classificação de maciços. Se observarmos ainda as recomendações verificadas no slide anterior, e mostrado aqui mais uma vez, verificamos que neste túnel deveriam ter sido colocados tirantes com 3 metros de comprimento, espaçado a cada 2,5 metros. Adicionalmente e de forma seletiva, poderia ter sido colocada também tela para evitar possíveis quedas de bloco. Gente, é o seguinte, olha, esse vídeo não traz absolutamente nada de novo, mas eu acho esse assunto extremamente interessante. Eu resolvi, então, compartilhar com alguns colegas. Considero, talvez, uma pequena contribuição aqui nessa área de geologia. Estamos hoje no dia 12 de novembro de 2023, portanto, dia de domingo. Espero que vocês tenham tempo e disposição para assistir esse assunto, inclusive.
Imagino que muitos dos nossos colegas aqui já conhecem muito bem. Mas sempre tem alguém que não teve a oportunidade de trabalhar especificamente nessa área. Algum colega em início de carreira, ou até mesmo ainda na fase de graduação, que eventualmente possa ter algum interesse nesse assunto e se utilizar dessa informação. Acontecendo isso, sem dúvida, eu ficarei muito satisfeito. Eu me despeço aqui, desejando a todos, então, um excelente dia. Forte abraço.